A paz do Senhor, muito bom dia para mais um momento de leitura da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje para o nosso dia 73. Vamos ler a Palavra de Deus a partir do livro de Isaías, capítulo 1. Olha só, já chegamos no profeta Isaías. Vamos juntos, então, dar início aos profetas maiores. Senhor Jesus, graças eu te dou por esta riquíssima oportunidade que o Senhor concede-nos de estarmos reunidos, unidos em teu nome, para glorificarmos a ti. Que estas leituras nos edifiquem, que estas leituras fiquem gravadas em nossos corações. É o que eu lhe peço, Senhor. Amém. Isaías, capítulo de número 1. A visão de Isaías, o filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conheceu seu dono, o jumento a manjedoura do seu senhor, porém Israel não conhece. Meu povo não pensa. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores, eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira, eles me deixam e retrocedem, porque vós não deveríeis mais ser afligido? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez. Nele, porém, ferida, hematomas e chagas putrefantes. Ele não tem sido espremida. Elas não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado, vossas cidades estão queimadas a fogo, vossa terra estrangeiros a devoraram, em sua presença está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. E a filha de Sião a abandonou como uma casinha de uma vinha, como um alojamento de um pepinal, como uma cidade sitiada, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vosso sacrifício para mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas, de carneiros e de gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos e de cordeiros ou de bode. Quando vindes para vós apresentardes perante mim, quem tem requerido isso da vossa mão, que piseis meus átrios? Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e Shabat, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. Isso é iniquidade e ajuntamento solene. Vossas luas novas, vossas festas fixas, minha alma as odeia.
elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las, e quando estenderdes as vossas mãos, eu estenderei os meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes minhas muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Se sois dispostos, se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com espada, porque a boca do Senhor tem dito isso. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo e retidão se alojava nela. Mas agora, assassinos, tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão, nem fazem causa da viúva vir até eles. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, poderoso de Israel: ah, eu me livrei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos, e eu voltarei minha mão sobre ti, e purificarei completamente tua escória, e removerei todo o teu estanho. Eu restaurarei teus juízos como no início, teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida como julgamento e sua conversão como justiça, e a destruição dos transgressores e pecadores será contaminante, e os que abandonam o Senhor serão consumidos, porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhidos, porque vós sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água. E o forte será como a estopa, e o que fez como uma fagulha, ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Isaías capítulo 2. A palavra de Isaías, o filho de Amós, viu concernente a Judá e Jerusalém. E isto ocorrerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltada acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ela. Há muitos povos irão e dirão: vinde vós, deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa de Deus, de Jacó, e ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem apreenderão mais a guerra. A casa de Jacó, ó casa de Jacó, vinde e deixar-nos andar na luz do Senhor. Portanto, tu tens abandonado teu povo, a casa de Jacó,
porque eles estão cheios de costumes do Oriente e são adivinhos como os filisteus, e eles se lançam nos filhos dos estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e ouro, nem há qualquer limite para seu tesouro. Sua terra também está repleta de cavalo, nem há qualquer limite para suas carruagens. Sua terra também está cheia de ídolos, e eles adoram a obra das suas próprias mãos, o qual seus próprios dedos têm feito, e, e o pobre se abate e o nobre se humilha, portanto não os perdoe. Entre, entra entre a rocha e esconde-te na areia por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a arrogância dos homens curvar-se-á, e o Senhor unicamente será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado para que seja humilhado, e sobre todos os cedros do Líbano que são altos, elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, sobre todas as colinas que estão elevados, e sobre toda a torre alta, sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis, e a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens se humilhará, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e entre ídolos ele extinguirá completamente, e eles andarão os buracos, e eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor e pela própria glória, sua majestade, quando ele se ergue para sacudir terrivelmente a terra. Naquele dia, um homem arremessará os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si, para adorar as toupeiras e aos morcegos, para adentrarem nas fendas das rochas, nos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade, quando ele se ergue para sacudir terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que situação deve ser considerado? Isaías, capítulo de número 3. Porquanto, eis que o Senhor dos Exércitos, remove de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água, o homem poderoso, o homem da guerra, e o juiz, e o profeta, e o prudente, e o ancião, e o capitão de 50, e o homem honrado, e o conselheiro, e o artífice habilidoso, e o orador eloquente, e eu darei crianças para serem seus príncipes, e bebês os governarão. E o povo será oprimido, cada um pelo outro, e cada um pelo vizinho. Criança comportar-se-á orgulhosamente contra o ancião, e o vil contra o honrado. Então um homem agarrará o seu irmão à casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê tu nosso governante, e permita que esta ruína esteja sob tua mão. Naquele dia ele irá jurar, dizendo: Eu não serei um curandeiro, porque em minha casa não há nem pão, nem roupa. Não me façam governante do povo, pois Jerusalém está arruinada e Judá está caída, porque suas línguas, seus feitos são contra o Senhor, para provocar os olhos da sua glória. O aspecto dos seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram o seu pecado como Sodoma. Eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem mal como recompensa para si mesmo. Dizei vós ao justo:
todo estará, bem como ele, porque comerá ao fruto de suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque recompensa de suas mãos ser-lhes-á dada. Quanto ao seu povo, crianças, seus opressores, mulheres os governam, o seu povo, os que te lideram e te levam a errar, destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para apresentar a causa, levanta-se para julgar o povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo e os seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha e o despojo do pobre está em vossas casas. Quem tentais vós que afligis o meu povo, como um ferreiro ao metal, fazendo-me o povo em pedaços, e moeis a face do pobre, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Além do mais, o Senhor diz, pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros à medida que avançam, fazem um tilitar com seus pés. Portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião. O Senhor irá expor as partes íntimas delas. Naquele dia, o Senhor removerá o esplendor dos seus ornamentos tilitantes que circundam seus pés, suas tiaras, seus arcos circulares como a lua, os cordões e os braceletes e os cachecóis, os gorros e os ornamentos das pernas, e as bandanas e os pingentes e os brincos e os anéis, as joias de nariz, as roupas de gala, os mantos, os chalés e as bolsas ornamentadas, os espelhos, os de linho fino, e os turbantes e os véus. E acontecerá que, ao invés de doce fragrância, haverá mau cheiro, ao invés de cinto, uma corda, ao invés de cabelo bem penteado, calvície, ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco, queimadura, ao invés de beleza. Teus homens cairão pela espada, teus poderosos na guerra, e os seus portões lamentarão, prantearão, e ela, estando desolada, sentar-se-ão no chão. Isaías, capítulo de número 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: Nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permita que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Naquele dia, o renovo do Senhor será lindo, e a glória e o glorioso, e o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. E acontecerá que naquele dia que é deixado em Sião, e o que restar em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor tiver limpado a imundícia das filhas de Sião, e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador, o Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, porque sobre todos a glória será a sua defesa, e haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor, e para o lugar de refúgio, e para um abrigo na tempestade e da chuva. Isaías capítulo 5. Agora eu cantarei para meu bem
amado, uma canção relacionada ao meu amado e à sua vinha. Meu bem amado tem uma vinha e uma colina muito frutífera. Esta colina me cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e plantou como mais escolhida das videiras e construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir uvas e produziu uvas bravas. Agora, ó habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julgai, eu rogo entre mim e a minha vinha. O que poderia ter sido feito mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada, e derrubarei o muro dali, e ela será pisoteada, e eu a devastarei. Não será podada nem capinada, porém brotarão os arbustos como espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá sua planta aprazível, e ele procurou por juízo, mas observou a opressão, por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo, até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, certamente muitas casas serão desoladas, as grandes, belas, sem habitantes. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato, e uma semente de um homer produzirá um efa. Ai dos que levam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame, e a harpa, e a viola, e o tamborim, e a flauta, e vinho estão no meio dos seus banquetes, porém eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar das suas obras. Portanto, meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento. Os meus homens honrados estão famintos, e a multidão seca-se pela sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto a sua boca desmedidamente, e para lá desce a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que se alegram. E agora malvado será derrubado, o homem poderoso será humilhado, e os olhos do arrogante serão humilhados. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado no julgamento de Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas, e da vaidade e do pecado, como se estivesse com uma corda usada para puxar a carroça, que dizem: deixe que tomem velocidade e apressem o trabalho dele, de tal forma que possamos vê-lo. Permitam que a advertência cada dada pelo Santo de Israel seja atraída e venha para cima de nós, de tal forma que possamos conhecê-lo. Ai dos que chamam mal de bem e bem chamam mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo.
Ai dos que são sábios seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte, os quais justificam o perverso por recompensa e removem do justo a justiça dele. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão, a sua flor subirá como pó, porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão, a ira do Senhor acendeu contra o povo e ele tem estendido sua mão contra eles e tem afligido, e as colinas tremem, os seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disto, tudo a ira deles não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel, e ele erguerá um estandarte para nações, de longe assobiará em direção àquelas desde os confins da terra, e eis que elas virão com violência rapidamente. Nenhum dentre eles está cansado, nem tropeçará. Nenhum irá cochilar ou dormir, nem o cinto que envolve os seus lombos estará afrouxado, nem o cordão das suas sandálias será quebrado. As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos curvados, os seus cascos e seus cavalos serão considerados como pederneira e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como um leão, eles rugirão como leões novos, sim, eles rugirão e agarrarão, e a presa e arrebatarão a mesma em segurança, e ninguém a livrará. E naquele dia eles rugirão contra eles como um rugido do mar. Se alguém olhar em direção à terra, terás trevas e tristeza, e a luz está escurecida nos céus. Isaías, capítulo de número 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sob o trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele tocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou os meus lábios, com tua iniquidade é removida e teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou eu, envia-me a mim. E ele disse: Vai, e dizia este povo: Ouve vós de fato, porém não entendais, e vede vós de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que os seus ouvidos sejam pesados, e feche os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, e convertam-se sem, e se juram
curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Porém, ainda nela haverá uma 10ª parte, e esses retornarão e serão devorados como uma árvore, como um carvalho. Quando se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a sua firmeza. Isaías, capítulo de número 7. E aconteceu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não puderam prevalecer contra ela. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim, e o coração dele foi abalado, e o coração do seu povo da mesma forma que as árvores das florestas são agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: saia agora para encontrar Acás, tu e teu filho Jazube, e no final do aqueduto do reservatório superior, na estrada, no campo do lavandeiro. Dize-lhe: presta muita atenção e esteja quieto, não temas, nem esteja medroso pelos 2 restos de tiços fumegantes, pela violenta ira de Rezim com a Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm formado um maligno conselho contra ti, dizendo: deixe-nos subir contra Judá e afligi-la, deixe-nos fazer uma brecha naquele dia, naquele lugar para nós, e colocar um rei no meio dele, precisamente o filho de Tabeel. Portanto, diz o Senhor Deus, isto não irá prevalecer, nem acontecerá, porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 75 anos, Efraim será quebrada de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias, e vós não credes, certamente não sereis estabelecidos. Além disso, o Senhor falou novamente a Acás, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede que seja nas profundezas ou nas alturas. Porém, Acás disse: eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, isto pouca coisa para vós enfadardes, homens, porém ireis vós enfadar o Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, e ele comerá manteiga e mel para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem, porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que ainda não têm acontecido, desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Síria. E aconteceu naquele dia que o Senhor assobiará para a mosca, que está na parte mais extrema dos rios,
do Egito e para a abelha que está na terra da Síria, e eles virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior das cavidades das rochas, e sobre todos os espinheiros e sobre todos os arbustos. No mesmo dia o Senhor rapará com uma navalha que é alugada, a saber, por aqueles que da além do rio, pelo rio da Assíria, a cabeça e o pelos pés, isso também consumirá a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e duas ovelhas, e acontecerá que pela abundância de leite que eles produzirão, ele comerá a manteiga, porque a manteiga e o mel comerá cada um que for deixado na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar será onde existem 1000 videiras, e avaliadas em 1000 moedas de prata, e ele será para arbusto como espinhos e espinheiros, como flecha, como arcos. Homens irão naquele dia, porque toda a terra tornar-se-á espinhos e espinheiros, e sobre todas as colinas que serão escavadas, como a picareta, não haverá quem vá naquela direção por medo dos espinhos e espinheiros, porém será para conduzir para lá os bois e para ser pisado pelo gado miúdo. Isaías, capítulo de número 8. Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem, a respeito de Maher-shalal-Has-Baz. Olha isso. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar Urias e sacerdote, e Zacarias e filho de Jerequias, Geberequias, isso mesmo, Geberequias, e eu que cheguei à profetisa, e ela concedeu e deu à luz a um filho, e então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher Shaal Has-Baz, porque antes da criança ter conhecimento para chamar meu pai, a minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Síria. O Senhor também me falou novamente, dizendo: visto que este povo rejeitará as águas de Siloé, que corre suavemente e se alegram em Rezim, e o filho de Remalias. Agora, portanto, observai: o Senhor traz sobre elas as águas do rio, fortes e muitas, preciosamente, o rei da Síria e toda a sua glória, e ele surgirá sobre todos os teus leitos do rio, e examinará todas as suas margens, e ele se estenderá por toda Judá. Ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará precisamente até o pescoço, e o distender as asas dele preencherá, e a largura de sua terra, ó Emanuel, associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços. Dai ouvidos a todos vós de países distantes, cingi-vos e vós sereis feitos em pedaços, cingi-vos e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselho juntos, e isto tornar-se-ia em nada. Falai a palavra, e ela nada não prevalecerá, porque Deus está conosco, porque o Senhor falou desta forma a mim como uma forte mão. Instruiu-me que eu não devo andar no caminho deste povo, dizendo: não digais vós uma conspiração, e todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração, nem temais vós o que eles temem, nem estejais atemorizados. Santificai ao Senhor dos exércitos, e ele mesmo permite que ele seja vosso temor,
permite que ele seja vossa reverência, e ele vos será por santuário, porém será por uma pedra, por tropeço, por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço, por armadilha para habitantes de Jerusalém, e muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atraí testemunhos, selai a lei entre meus discípulos, e eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos do Senhor tem-me dado somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos Exércitos, para que habita no Monte Sião. E quando eles vos disserem, buscai aqueles que possuem espíritos familiares, por magos que piam, que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus a favor do vivo, consultar o morto? E à lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles, e eles irão atravessá-la praticamente sem ajuda e famintos, e acontecerá que quando eles estiverem famintos, e eles irão inquietar e amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, e olharão para cima, e eles olharão para a terra e observarão dificuldades e escuridão e desesperança, de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Glória a Deus. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com eles, e não vos movais facilmente a vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, não vos lembrais quando ainda estava convosco que vos dizia estas coisas, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado. Porém, o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano desde a justiça para os que perecem, porque não receberam amor de verdade, para que pudessem ser salvos. Por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, e para que sejam condenados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elogiado desde o princípio para a salvação,
em santificação do Espírito e fé da verdade, para que vos chamou pela nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estais firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por nossa carta, e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, e console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Tessalonicenses capítulo 3. E finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque nem todos os homens possuem a fé, mas o Senhor é fiel e vos confirmará e lhes guardará do maligno. Confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis as coisas que vos mandamos, e o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e de paciente espera por Cristo. Nós vos mandemos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desoladamente, não segundo a tradição que recebeu de nós, porque vós mesmos sabeis que, como convém seguir-nos, pois não nos portamos desornadamente entre vós, nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos poder, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando estávamos convosco, isto vos mandamos, se alguém não trabalha, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo em assuntos alheios, e esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se algum que não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal e não faça companhia para que se envergonhe. Todavia, não o considere como inimigo, mas admoesta-o como irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos conceda a paz, sempre, em toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal de todas as cartas. Assim escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Jesus por este período de leitura da palavra de Deus. Pai Santo, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Senhor, este período que estivemos aqui meditando, lendo na tua palavra, que esta mensagem, que esta palavra fixe em nossos corações, passemos o dia, ó Deus, meditando, lembrando nesta tua santa palavra. Fica conosco. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.